Você já ouviu falar que alimentos de baixo índice glicêmico são sempre a melhor escolha para quem tem diabetes? Pois é, essa é uma meia-verdade que pode estar sabotando o seu controle da glicose. Nem todo alimento classificado como baixo índice glicêmico é de fato uma boa opção para a sua saúde. E pior, alguns deles podem derrubar demais a sua glicemia, causando hipoglicemia e outros efeitos indesejados. No vídeo de hoje, você vai descobrir os 4 piores alimentos de baixo índice glicêmico que os diabéticos costumam comer, achando que estão fazendo uma boa escolha. Fica comigo até o final, porque além de explicar por que esses alimentos podem ser uma armadilha, eu vou te dar dicas práticas para substituí-los com segurança e manter sua glicemia estável ao longo do dia. Se você quer cuidar da sua saúde com mais consciência, este vídeo é para você. O arroz integral. Muita gente com diabetes acredita que trocar o arroz branco pelo integral é sempre uma escolha mais segura. Afinal, o arroz integral tem mais fibras, é menos processado e tem um índice glicêmico considerado mais baixo, certo? Mas será que isso é suficiente para garantir que ele não vai afetar negativamente sua glicemia? A realidade é um pouco mais complexa. Embora o arroz integral tenha um índice glicêmico mais baixo do que o branco, isso não significa que ele tem pouco impacto na glicose. O que determina a resposta do seu corpo não é só o índice, mas também a carga glicêmica, o tamanho da porção e o que você consome junto com ele. Para começar, mesmo com a casca e o farelo preservados, o arroz integral ainda é uma fonte concentrada de carboidratos. Em uma xícara de arroz integral cozido, há cerca de 45 gramas de carboidratos, sendo praticamente o mesmo que no arroz branco. Isso significa que, se consumido em grandes quantidades ou sozinho, ele pode causar picos de glicemia, especialmente em pessoas mais sensíveis à insulina ou que já têm dificuldade de controlar o açúcar no sangue. Outro ponto importante é que o arroz, mesmo integral, quase não tem proteínas ou gorduras boas, o que contribui para uma absorção mais rápida dos carboidratos quando consumido isoladamente. Estudos mostram que o índice glicêmico de um alimento pode variar, dependendo do preparo. O arroz integral, quando cozido demais, pode perder parte das fibras resistentes e se tornar ainda mais glicêmico. Isso quer dizer que mesmo uma opção teoricamente melhor pode se tornar prejudicial, dependendo de como é feita. A boa notícia é que você não precisa excluir completamente o arroz da sua vida. Basta fazer escolhas mais estratégicas. Pode reduzir a porção, podendo, ao invés de encher o prato, tente usar uma medida menor, acompanhada de legumes e uma boa fonte de proteína magra, como frango grelhado ou ovos cozidos. Pode usar combinações inteligentes, como adicionar fibras extras ao prato com vegetais crus ou refogados, e inclua gorduras saudáveis, como azeite de oliva ou sementes. O arroz integral não é um vilão absoluto, mas definitivamente não é o mocinho que muitos pensam. Ele pode fazer parte da dieta, sim, mas com consciência, moderação e as combinações certas. Comer bem quando se tem diabetes não é apenas escolher o alimento certo, mas entender o contexto da refeição como um todo. 2. O pão de trigo integral. Quando o assunto é café da manhã ou lanche rápido, o pão integral costuma aparecer como a escolha preferida de quem tem diabetes. Ele é frequentemente recomendado por ter mais fibras, ser menos processado e possuir um índice glicêmico mais baixo que o pão branco. Mas será que ele é realmente a melhor opção? A resposta pode surpreender. Apesar da fama de amigo do diabético, o pão de trigo integral nem sempre é o que parece. Muitos pães vendidos como integrais nos supermercados são feitos com farinha refinada, misturada com uma pequena porção de farinha integral. Isso significa que mesmo com uma embalagem cheia de apelos saudáveis, o efeito no seu açúcar no sangue pode ser tão ruim quanto o de um pão comum. Outro problema está na quantidade de carboidratos.
Um único pão, de forma integral, pode ter entre 15 e 20 gramas de carboidratos. E como geralmente são consumidos em forma de sanduíche, você acaba ingerindo 30 a 40 gramas em uma única refeição. E se não houver fontes de proteína ou gordura junto, a absorção desses carboidratos pode ser rápida demais, causando picos de glicemia. O pão integral tem, em média, um índice glicêmico mais baixo do que o branco. Mas, de novo, o índice glicêmico não conta toda a história. Ele é medido com porções específicas, em jejum, e isoladamente, o que não representa o jeito como as pessoas realmente se alimentam. Além disso, o que você consome junto com o pão, como geleias, sucos ou mesmo frutas, pode transformar uma refeição aparentemente saudável em uma bomba de glicose. Muita gente também acredita que, por ser integral, o pão vai promover saciedade e ajudar no controle da fome ao longo do dia. No entanto, por ter pouco volume e ser facilmente mastigável, o pão integral não estimula a saciedade tanto quanto alimentos integrais de verdade, como grãos, vegetais ou tubérculos com casca. Há várias maneiras de continuar saboreando um café da manhã gostoso sem comprometer seu controle glicêmico. Você pode trocar o pão por ovos com vegetais, pois omeletes, ovos mexidos com espinafre ou até panquecas feitas com farelo de aveia e sementes são ótimas opções. Os pães caseiros com ingredientes funcionais são uma grande opção, pois você pode preparar em casa pães com farinha de amêndoas, sementes de chia, psyllium e ovos. Eles têm menos carboidratos e mais gorduras boas, e fibras, sendo uma combinação excelente para quem tem diabetes. Sempre leia o rótulo quando quiser consumir pão industrializado. Leia atentamente os ingredientes. O ideal é que a farinha integral esteja listada como o primeiro ingrediente, sem adição de açúcar ou xarope de glicose. E mesmo assim, consuma com moderação. Pode incluir proteínas e gorduras boas no lanche, colocando uma fatia de queijo branco, ovo cozido ou até uma pastinha de abacate ajudam a equilibrar a resposta glicêmica do pão. 3. O milho doce. O milho doce é um daqueles alimentos que costumam enganar até os mais cuidadosos. Ele é natural, tem fibras, é rico em antioxidantes como a luteína e a zeaxantina e ainda é uma delícia, seja na espiga, em conserva, na salada ou na pamonha. Então, por que ele está na lista dos piores alimentos de baixo índice glicêmico para diabéticos? A resposta está nos detalhes. Embora o milho doce tenha um índice glicêmico considerado moderado a baixo, ele ainda é altamente rico em carboidratos simples. Uma xícara de milho cozido contém cerca de 35 gramas de carboidratos, e grande parte desses carboidratos são amidos de rápida absorção. Ou seja, apesar de ter uma quantidade razoável de fibras, o impacto do milho doce sobre a glicemia pode ser significativo, especialmente se consumido sozinho ou em grandes quantidades. Outro fator que confunde muita gente é o sabor, pois como o milho é naturalmente doce, ele tende a ser percebido como mais leve do que é. Isso gera a falsa ideia de que é um lanchinho saudável e leve, quando na verdade pode ser um dos grandes responsáveis por picos de glicemia em quem não ajusta a porção corretamente. Além disso, o milho é rico em amido, que no processo digestivo se transforma rapidamente em glicose. Dependendo da forma de preparo, como em milhos enlatados com conservantes, pamonhas adoçadas ou bolos de milho, esse efeito se intensifica. E mesmo na espiga, se não houver o cuidado com a quantidade e os acompanhamentos, o milho pode ser um sabotador do controle glicêmico. O milho fornece vitamina B1, B9, magnésio e antioxidantes que fazem bem para a visão e para a saúde cardiovascular. O problema é que, para quem tem diabetes, os benefícios só compensam se forem acompanhados de uma gestão inteligente da porção e da composição da refeição. Quando falamos de milho doce, especialmente em conserva, há ainda o problema do sódio,
pois muitos produtos industrializados contêm altas quantidades de sal e até mesmo açúcares adicionados para realçar o sabor e conservar o produto. Se você ama milho e quer continuar comendo sem prejudicar o controle da sua glicemia, aqui vão algumas estratégias que funcionam. Prefira o milho fresco e na espiga. Ele é menos processado e mais nutritivo. Ao consumi-lo, evite adicionar manteiga, sal ou açúcar em excesso. Combine com alimentos de baixo impacto glicêmico. Pode adicionar o milho a saladas com folhas verdes, pepino, cenoura crua, frango grelhado ou atum. Milho doce pode ser natural e saboroso, mas é preciso respeito na hora de incluí-lo na dieta. O segredo está na moderação, na escolha da forma de preparo e no equilíbrio com outros alimentos da refeição. 4. Os alimentos embalados para diabéticos. Você já deve ter visto nas prateleiras do mercado produtos com frases como especial para diabéticos, sem açúcar ou baixo índice glicêmico. Bolachas, barras de cereais, sucos, achocolatados, sobremesas, todos vêm com embalagens atrativas que passam uma sensação de segurança. Nem sempre esses produtos são mesmo seguros para quem tem diabetes. Em muitos casos, a promessa da embalagem não corresponde à realidade do impacto que esses alimentos têm sobre a sua glicemia. A primeira armadilha está na expressão sem açúcar. Quando vemos isso, a tendência é acreditar que o produto não vai alterar a glicemia. Porém, o que muitos não sabem é que mesmo sem sacarose, esses alimentos ainda podem conter outros tipos de carboidratos que afetam o nível de açúcar no sangue. Muitos desses produtos são feitos com farinhas refinadas, maltodextrina, polióis como o maltitol ou sorbitol, sendo todos ingredientes que têm potencial de elevar a glicemia, mesmo que em ritmos diferentes. Além disso, é comum que contenham aditivos artificiais, gorduras hidrogenadas e pouco valor nutricional real. Estudos mostram que boa parte dos produtos voltados para diabéticos não tem diferença significativa de impacto glicêmico em comparação com suas versões tradicionais. Em alguns casos, podem ser até piores, por causa da baixa qualidade nutricional e da presença de ingredientes que inflamam o organismo. Para quem vive com diabetes, a leitura atenta dos rótulos é uma habilidade essencial. Aqui vão algumas dicas práticas para identificar armadilhas. Leia a lista de ingredientes antes da tabela nutricional. Se os primeiros itens forem farinha de trigo, maltodextrina ou algum tipo de açúcar disfarçado, já é um sinal de alerta. Cuidado com os polióis. Ingredientes como maltitol, xilitol e sorbitol têm menos impacto glicêmico do que o açúcar comum, mas ainda elevam a glicemia, especialmente em grandes quantidades. Além disso, podem causar desconfortos intestinais, como gases e diarreia. Compare com a versão normal. Muitas vezes, o produto para diabéticos tem apenas pequenas diferenças no total de carboidratos, mas custa o dobro do preço. Evite confiar só no rótulo. Só a análise dos ingredientes e da tabela nutricional pode te dar uma visão real do que você está consumindo. E é aí que mora o verdadeiro poder do conhecimento. Com pequenas mudanças e atenção aos detalhes, você pode transformar sua alimentação e manter a sua glicose sob controle, sem abrir mão do prazer de comer bem. E aí você também já caiu em alguma dessas armadilhas alimentares, achando que estava fazendo uma boa escolha para o controle do diabetes? Então conta pra gente aqui nos comentários, sua experiência pode ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like. Isso mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de vídeo e ajuda a gente a alcançar ainda mais pessoas que precisam dessas informações. Compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e grupos de diabéticos, porque informação de qualidade pode transformar vidas. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos.
Toda semana tem conteúdo novo, com dicas práticas embasadas em ciência e sempre voltadas para sua saúde e bem-estar. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!